Só me apresentar. Eu não sei quem tá aqui, quem me conhece, quem não me conhece, em tese me conhece, mas não se me conhece, sou o Rafa. Eu trabalho com o reconhecimento da cidadania italiana e hoje eu chamei a Aureliane para falar com a gente sobre cidadania italiana por casamento, que é uma modalidade do reconhecimento da cidadania italiana. É quando o mozão é italiano, no caso, ou italiana, tanto faz, tá? E aí a gente vai falar a respeito disso, porque ela reconheceu a cidadania dela, ela vai contar um pouco da burocracia, que é uma burocracia diferente. Esse é o ponto. Já me falaram, mas eu não acho justo. Pô, não é questão de justiça. É diferente, é uma outra burocracia. Assim, porque o mozão, aí a gente já vai explicar mais sobre isso, o mozão, ele não nasceu italiano, diferente da cidadania italiana pelo direito de sangue. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Aurilene, eu moro na Itália desde 2013 e aqui eu trabalho como professora de italiano, de português para brasileiros e agora, nesse momento, muito com tradução, certo? Hoje nós vamos falar sobre cidadania italiana por casamento. As pessoas não usam muito esse termo naturalização, mas que seria o termo correto, mas na verdade eu acho esse termo até irrelevante, porque para começar a falar para vocês, a diferença entre cidadania e naturalização, vocês saberiam qual é? O Rafa é expert nesse assunto, né, Rafa? Deixa eles falarem. Vou fazer uma live, né, uma live interativa aqui. Alguém sabe dizer aqui, a Emily que estava esperando desde quinta, por exemplo? Então, é diferente se naturalizar e já, digamos, nascer italiano, como no caso do Rafael, que fez a cidadania, né, dele, ele reconheceu esse direito de sangue que ele tinha, por isso que se chama assim. E quando você se naturaliza, essa, digamos, é uma concessão que o governo te dá, ele te dá esse direito. Ou porque você mora aqui há muitos anos, né, 10 anos, né, mas existem outros casos, a gente não vai falar hoje sobre cidadania por residência, para não misturar, mas um dos casos muito, digamos, comum de você se naturalizar cidadão italiano é através também da residência. Então, digamos que o teto mínimo de anos são 10 anos, mas o mais comum ainda é através do casamento, né? Você casou com um italiano, seja ele que reconheceu a cidadania italiana dele, a descendência dele, ou você casou com um italiano que nasceu, cresceu aqui, enfim, como foi o meu caso. Meu marido é italiano, a gente casou em 2000. O meu marido casou. Não, independe, mas eu digo assim, no caso do teu caso, você também é italiano, 100%. Sim, pela legislação eu nasci italiano, então tanto faz. Pela legislação, sim. Exato. No caso, você pesquisou a sua árvore genealógica e você concluiu que você era italiano. Mas, exemplificando aqui com o meu caso, meu marido nasceu aqui em Milão e tudo, então, quando a gente casou, eu casei em 2013, em 2015... eu solicitei, eu poderia ter solicitado antes, porque a gente tinha um filho, e a lei ainda era outra, porque a lei mudou, né, a gente vai falar dessas mudanças, mas eu só obtive em 2018, quando já estava entrando a nova lei, certo? Mas só para falar para vocês que essa questão de naturalização e de cidadania é irrelevante. Por exemplo, aqui na minha carteira de identidade não tem dizendo que eu sou naturalizada italiana, sim, tem dizendo cittadinanza ita. Ou seja, para todos os efeitos, eu sou cidadã italiana. E ninguém me pergunta, você é italiana porque você casou, porque você reconheceu a sua cidadania, é a mesma coisa. Então, assim, é por isso que a gente usa muito esse termo, cidadania italiana por casamento, né? Então, isso não, mas só para explicar, existe essa diferença. Um é um direito que o Estado te dá, ou por casamento, ou por tempo de residência, e o outro seria, no caso, a descendência, né, por questão sanguínea, né? Deixa eu só explicar um pouquinho o que acontece. Quando a cidadania italiana, pelo direito de sangue, o procedimento é um procedimento de reconhecimento. Por quê? Pela legislação, você já nasceu italiano, você só reconhece isso. Mas o governo italiano, ele pode conceder a cidadania italiana para outros cidadãos, se ele quiser. Aí quais são os se ele quiser, né? Cidadania italiana por casamento, cidadania italiana por tempo legal de residência, por serviços prestados ao governo, por adoção realizada na maioridade, ou a criança tem que residir 5 anos, enfim. Tem outras situações às quais o governo italiano pode conceder a cidadania italiana. O que é conceder? Você não nasceu italiano, mas eles te concederam essa cidadania, eles te naturalizaram.
Aí o procedimento burocrático tem outro nome, chama naturalização. Mas o resultado é o mesmo. Você é um cidadão italiano. No final, é a mesma coisa. Só que você não reconheceu a sua cidadania, você se naturalizou, o governo te concedeu isso daí. Quando você casa com o mozão italiano, você pode solicitar esse pedido para o governo, que é o que ela vai explicar para nós aí. Pronto, então, essas informações todas que eu vou dar para vocês podem sempre checar elas sempre nos sites oficiais, claro, né? Por exemplo, vocês entram no site do Ministério do Interno para obter todas as informações, inclusive depois a lista dos documentos que eu vou pagar para vocês é que eu estou visualizando próprio no site do Ministério, certo? Mas, então, quando as pessoas falam desse decreto Salvini, o decreto se chama Decreto Sicurezza, Decreto Salvini, que foi um decreto aprovado, que foi assinado pelo presidente da República, Mattarella, tudo, foi um decreto que mudou, sim, algumas coisas. Por exemplo, falando dos pontos que mudou aqui nesse decreto. As pessoas acham que mudou o tempo para solicitar a cidadania, certo? Não. O tempo para solicitar não mudou. Por exemplo, se eu moro na Itália, com 2 anos de casamento, eu posso solicitar, né? Isso consta também o tempo da residência, que eu casei, que eu fiz a minha residência. São 2 anos. Se eu tiver um filho, 1 ano. Se eu morar no exterior, são 3 anos. E se eu tiver um filho, a metade. Por exemplo, o Rafael, você já pediu, Rafael, a tua cidadania? A tua mulher já pediu? A esposa? Não? Mas ele mora na Espanha. Ele pode pedir? Por isso que eu estou prestando atenção. Ele pode pedir? Será que ele pode? Me digam se ele pode ou se ele não pode. Ele pode pedir. Por quê? Ele é italiano, a mulher dele tem esse direito e o processo é telemático, ou seja, o processo é todo informático. Não serve que eu pegue online, não serve que eu pegue toda essa documentação que eu vou juntar, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, e levar no consulado, no caso, se eu morar no exterior. Eu vou fazer tudo online, certo? Sempre pelo site do Ministério. Eu vou entrar, eu vou criar um código de acesso, eu vou entrar nesse site e vou enviar todos os documentos que vai ser solicitado pelo próprio site e vou ter um número no final que eu vou ficar acompanhando no caso, né? A diferença é que, claro, que quando você faz a sua solicitação na Itália, você é chamado... Rafa, o mozão. Ela tá aí. A gente só conheceu a tua esposa agora nessa semana, porque ela é conhecida de nome, mas a gente nunca viu a foto. Aí, a mulher do Rafael viu hoje. Mas só para dizer, então, por exemplo, eu estava conversando ontem com uma brasileira muito gentil, que ela fez a tradução dos documentos dela com uma sócia minha em Fortaleza. Ela estava me contando todo o processo que ela fez em Fortaleza para solicitar. Então, por exemplo, as pessoas acham que precisa da tradução da certidão de casamento. Não, não precisa da tradução da certidão de casamento, porque se você casou com um italiano, o seu casamento tem que estar transcrito. Porque o que vai servir é o extrato per riassunto, no caso do casamento. Então, por exemplo, eu preciso solicitar esse documento, né? No caso, se for no Brasil, através do consulado, ou se eu mandar um e-mail, enfim. Mas eu preciso ter esse documento para entrar na minha prática. O que eu vou precisar de documento para traduzir, apostilar e colocar nessa prática online, porque eu vou ter que escanear tudo, vai ter que estar tudo bonitinho em PDF, são somente 2 documentos. A certidão criminal, certo? A certidão criminal da Polícia Federal. Quais são os documentos? Você consegue falar pra gente? Os que tem no site. Pronto, eu vou falar, agora eu vou falar a sequência toda para vocês, certo? Então, eles dizem assim, um documento de reconhecimento, no caso, pode ser carteira de identidade, o permesso de soggiorno, no caso, ou passaporte. No caso, essa minha amiga, ela usou passaporte. Ato di nascita e certificato penale formato dalle autorità. Eu estou no próprio site agora do Ministério, certo? Eu estou no site do Ministério, não estou inventando, eu estou falando para vocês estar no site. Então, quando eles dizem ato di nascita e certificato penale, primeiro eu vou começar aqui. Eu estou aqui com um certificado, que eu não vou mostrar, são dados sensíveis, mas aqui, certidão de antecedentes criminais, esse da Polícia Federal, porque tem muita gente que me manda vários tipos de documento que não tem nada a ver. Então, vocês vão ver que
No site, o documento que vocês vão emitir online, no caso da Polícia Federal, ele tem que estar assim: a Polícia Federal certifica, após pesquisa no sistema, que fulano de tal não consta nenhuma decisão condenatória em trânsito em julgado dessa pessoa, certo? Então, esse documento não é o documento da Polícia Civil, não é nenhum, é o documento da Polícia Federal. Aqui em cima tem escrito, ó, Polícia Federal, certo? Que você tira online, mas que depois você tem que ir, sim, no cartório, apostilar. E a apostila seria essa parte aqui de trás, certo? Que é validar então, internacionalmente, tá? Mas não precisa traduzir, então, assim, você vai traduzir. Gente, eu traduzo. Eu falei, esse vai precisar traduzir, né? Precisa traduzir. Então, o que é que acontece? Muita gente diz assim, ah, não, mas estou aqui na Itália. Eu já entrei no site da Polícia Federal e eu já tenho esse documento. Eu já tirei, já emiti, já imprimi. Mas se ele não está apostilado para apresentar na Itália, ele não... Inclusive, num outro processo internacional também não serviria, porque ele tem que estar apostilado dentro da Convenção de Haia. A mesma coisa acontece aqui com a certidão de nascimento, que é seguindo a ordem aqui, ó, documento de reconhecimento, certidão de nascimento, não certidão de casamento, porque a certidão de casamento é a italiana, né, que você vai ter porque você é casado com um italiano, né? Aí, bom, fala os documentos, aí eu faço a minha dúvida. Eu tenho uma dúvida, eu acho que as pessoas podem ter também. Certo, então pronto. Aí eu tô falando os documentos e estou mostrando. Por exemplo, aqui é o documento que você vai apresentar em seguida, a certidão de nascimento. Aqui a certidão de nascimento, algumas pessoas me perguntam assim, Aurilene, precisa ser de inteiro teor ou tem que ser simples, certo? No caso, para a cidadania por descendência, precisa ser de inteiro teor, correto, Rafael? Para a cidadania por casamento, não necessariamente. Por exemplo, 90% dos casos das certidões para casamento, eu faço sempre, as pessoas me emitem sempre a certidão simples, elas sempre enviaram. O Ministério aqui, no site do Ministério, diz ato de nascita, ele não diz ato de nascita, extrato de ato de nascita, reassunto de laço, ele diz ato de nascita. Então, pode ser o simples, como pode ser, se você quiser, o inteiro teor. É claro que se a pessoa tem muitas averbações, muitas anotações, ela casou, separou, casou de novo e casou de novo, e talvez a certidão de inteiro teor, por ser mais completa, ela pode solicitar. Sim. Então é sempre melhor a gente tentar não errar por omissão, né? Sim, eu recomendaria sempre inteiro teor, porque é um custo que não vai valer a pena a economia, e, por exemplo, no site do Consulado de São Paulo, as recomendações que eles dão é a certidão de nascimento em inteiro teor. Eles dizem inteiro teor, mas eu entendo que no site do governo italiano eles nem sabem o que é o inteiro teor, entendeu? Eles nem sabem. Inclusive, também essa é uma coisa, trabalhando com traduções e cidadania, gente, as certidões brasileiras, elas são uma coisa horrível, elas são enormes, elas são desnecessárias, tem informação que é desnecessária. É claro que para um processo de cidadania por descendência, toda informação é útil e válida. Mas algumas são muito exageradas. Então, por exemplo, são registros que não precisariam conter tudo que contém. Acho que é mais ou menos isso. Exato. Eu peguei aqui até para mostrar para vocês, agora eu não estou achando. Ai, meu Deus do céu, eu tinha pego aqui. Ok. Por exemplo, só para mostrar para vocês, aqui, ó, na época que eu pedi a minha, seguindo a sequência. Então, documento de reconhecimento, seria o seu documento de identidade, a certidão de nascimento e o certificado aqui, eles chamam de certificado penale, de onde você, né, do país onde você residiu. No caso, eu sou do Brasil, eu resido só no Brasil. Mas se de repente eu residir em outro país, eu também vou precisar, certo? Então, aí, aqui eu estou no quarto ponto aqui. Certificazione testante la conoscenza della lingua italiana. Essa é a novidade do decreto Salvini, certo? Por quê? Porque é um pensamento que a gente diz assim, poxa, eu estou me naturalizando cidadão daquele país, italiano. Então, o nível de conhecimento B1, que é um nível intermediário, porque aí... Intermediário básico, né? Isso aí eu também gostaria de explicar isso para vocês. Funciona assim, existem 3 níveis. Esses 3 níveis, eles são divididos por o que se chama quadro comum de referimento para das línguas
Europeu. Então, o que é que acontece? Esse quadro divide esse conhecimento em 3 níveis. O nível A, o nível B e o nível C, certo? Então, o nível A... Aí, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui eu tenho exatamente esse documento, que é o certificado desse meu... claro, eu pedi... Não vou mostrar o nome dele, mas eu falei com ele antes da live e eu pedi a ele a permissão para mostrar o certificado, certo? Então... Ele tem o certificado de competência de língua italiana, se certifica que essa pessoa, ela ha superato l'esame PLIDA B1 cittadinanza, certo? Então, no quadro de referimento para línguas, ele tem o A1, o A2, que eles chamam aqui nível de contato com a língua, que é o nível inicial. Aí ele tem o B1 e o B2, que é o nível de sólia, né, de chegada e o nível de progresso. E o que é que eles pedem? Eles pedem, digamos, esse nível intermediário mais o nível intermediário inicial, não é nem o B2, que é o de progresso. E aí o nível C1 e C2 é o nível de eficácia e o nível de padrão na língua, porque quando um cidadão estrangeiro consegue o nível C2 de língua italiana, é como se ele fosse quase um madrelíngua. O quadro não diz que ele vai ser um madrelíngua, certo? Porque Sim. Você sempre vai ter alguma lacuna, porque aquela língua não é sua, né? Às vezes até na nossa própria língua. Mas o nível C2 é o nível mais alto que você pode conseguir. Agora, por exemplo, esse certificado aqui, B1 cittadinanza da PLIDA, ele serve só para a cidadania, certo? Porque algumas pessoas me perguntam assim também. Ah, Aurilene, depois a gente olha aqui as perguntas, porque... Não pode falar. Tem uma pergunta aqui, mas enfim. Mas, então, por exemplo, esse certificado, que é um dos requisitos que tem aqui, ele é necessário, mas nem sempre, falando aqui seguindo as ordens do documento, nem sempre eu preciso fazer o nível B1 de cittadinança. Aurilene, quando é que eu não preciso? Por exemplo, essa moça chamada Júlia, do Júlia em Veneza, que ela também trabalha no Dicas de Veneza, ela fez um vídeo para mim, que eu pedi para ela fez um vídeo lindo, falando como é que ela pediu passo a passo. Ela fez o B1 de cittadinança? Não, ela não fez, porque ela já tinha o B2, que é mais alto, né, do que o B1, ok? Ah, aqui, eles dizem também aqui uma coisa muito interessante, ó. Quem não precisa fazer? Sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione oppure quelli che hanno il permesso di soggiorno di lungo período. Então, se eu tenho o permesso de sojourno nesse primeiro artigo aqui, que é aquele que precisa fazer a prova A2, eu não preciso fazer o B1, porque esse substitui. Ou então, se eu tenho esse permesso de sojourno aqui, que eu separei a foto para mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Não vai dar para ver. Ele não vai dar para ver, mas ele diz aqui, soggiornante de longo período, UE, União Europeia. Então, nem sempre eu vou precisar fazer a prova B1 cittadinança, mas eu vou ter que ver se eu não preciso realmente, certo? Ah, Aurilene, eu estudei na Itália, eu fiz isso, esse é um curso reconhecido pelo MIU, Ministério da Educação Italiana, pode ser que eu não precise, certo? E é muito válido também para quem faz cidadania por residência, porque muitas vezes eles já têm esse permesso de sojourno indeterminado, então eles já fizeram a prova 2 e eles não precisam fazer. Certo? Então, observem, esse é um ponto. Então, um dos requisitos seria a prova B1 de cittadinança, mas se você... um caso específico, né? Se você já tem um nível de conhecimento e entra num caso específico, não necessariamente você precisa. Exato. Aí, seguindo aqui a lista dos documentos, ele diz, ricevuta del pagamento... Deixa eu só explicar. É que eu não sei até que ponto as pessoas sabem ou não sabem. Permesso de sojourno é como se fosse o que no Brasil a gente chama de visto. É uma autorização para você residir e estar no território italiano. Então, quando você tem esse permesso de sojourno que ela comentou, que é um permesso de sojourno indeterminado, para solicitar essa autorização para estar no território italiano, esse visto, que no Brasil a gente chama de visto, você precisa ter um teste de idiomas. Então, esse substitui o B1. Se você tem qualquer teste já feito no passado maior que B1, substitui o teste B1, porque já comprova que você tem aquele mínimo solicitado. Mas precisa comprovar de alguma forma o idioma hoje em dia. Gente, uma pergunta que o rapaz fez para mim também, ele fez essa pergunta
no WhatsApp, mas eu falei, essa pergunta é muito importante, então eu vou responder na coisa. Aurilene, para a gente não sair desse tema sem explicar direitinho para as pessoas. Eu posso fazer, eu estou no Brasil, a minha esposa ela reconheceu a cidadania italiana, eu vou fazer o processo de cidadania, eu faço onde? No consulado? Não, como eu disse, você vai fazer tudo online, certo? Agora, e a prova? Eu posso fazer no Brasil essa prova? Claro, gente, pode fazer essa prova no Brasil. Então, existe alguns locais, não é todo lugar no Brasil você vai conseguir fazer essa prova, certo? Mas eu tinha até separado aqui alguns locais... no Brasil, onde você pode fazer a sua prova. Por exemplo, existe um site, que esse site está sendo atualizado, mas se chama Portal da Língua Italiana, e aqui, segundo esse portal, ele dá alguns locais onde você pode fazer a prova. Então, por exemplo, Belo Horizonte, aí tem a Fundação Torino, Fortaleza diz o Recife, mas essa minha amiga de Fortaleza, ela disse que ela não fez em Fortaleza a prova, teria que verificar se eles realmente estão fazendo o TLE lá. Em Brasília, em Curitiba, em Recife, que é onde a maioria do pessoal do Nordeste vai fazer, em Porto Alegre. Então, vocês no Rio de Janeiro, né? Então, digamos que nas grandes capitais você consegue fazer, que são através dos Centros de Cultura Italiana, mas é possível sim fazer no Brasil, certo? Agora, uma coisa interessante da prova B1 Cittadinanza, depois eu vou fazer no meu Instagram eu não prometo, não digo quando, porque eu estou muito ocupada, mas eu quero fazer uma semana dedicada à Cittadinanza por matrimônio para falar dessa prova, certo? Que inclusive aconteceu antes já de ir para outro ponto realmente dos documentos que são necessários, existiu, inclusive, nasceu com essa obrigação da prova um órgão chamado CLIC. O que seria o CLIC? É um órgão que certifica esse atestado aqui. Então, o que acontece com o CLIC? O CLIC diz quais são as instituições que podem preparar a prova, né? Que são apenas 4. Então, para responder a pergunta desse rapaz chamado Célio, eu posso fazer, porque se você chega aqui na Itália, você vai ali no seu comune, né, você vai ali em qualquer lugar, você consegue, de repente, estudar italiano, e você consegue, sim, fazer e até, de repente, obter um certificado. Mas se esse certificado não for emitido pela Sociedade Dante Alighieri, que vai emitir o PLIDA, porque cada certificado tem um nome, ou se você não fizer pela Universidade per Stranieri di Siena, que vai emitir o TILAS, ou a Universidade per Stranieri di Perugia, que vai emitir o CELI, ou a Universidade Roma 3, que vai emitir o certificado deles, o seu certificado B1 Cittadinanza não vai valer. Não pode, eu me inscrevi numa escola particular aqui em Milão e fiz. Quando vocês forem ligar para uma escola, eu sempre digo, todo mundo me liga, todo dia eu digo, ligue para a escola e pergunte, mas vocês emitem o certificado B1 Cittadinanza? Eu não quero. Agora, também, muito importante, eu fiz por uma dessas 4 instituições, certo? E eu fiz, digamos, a prova B1 normal. A prova B1 normal, ela serve para o B1 Cittadinanza, porque ela é mais difícil do que a prova B1 Cittadinanza. Existe uma prova específica, tá? Mas a prova B1 Cittadinanza, ela é uma prova mais easy, ela é mais facilitada. Então, por exemplo, não afirmo que é o caso da Università per Stranieri di Siena, Università per Stranieri di Perugia e a Roma 3, mas a PLIDA, a Dante Alighieri, está fazendo ainda a sessão de julho, a sessão agora que teve, e a de novembro, eles ainda estão fazendo somente a prova oral. Ou seja, a prova que é escrita e oral, ela, por conta do coronavírus, ela está sendo somente oral. E isso é muito bom, porque a maior dificuldade de muitos brasileiros que, inclusive, sabem falar italiano, mas não sabem escrever porque nunca foram para a escola, porque não puderam, não tiveram oportunidade, porque chegaram aqui e foram logo trabalhar, fazer a prova somente oral é digamos, uma grande oportunidade, né? Então, tudo que vocês tiverem dúvida sobre essa prova, inclusive depois eu até queria fazer, mostrar alguns modelos, porque a prova, gente, não é difícil, certo? Mas o que é que vocês teriam que fazer? Vocês podem, vocês mesmos, né? Como diz o Rafael, dá aí uma googada aí, vai no Google e olha ali. Sim, tem modelos de prova, né? Por exemplo, esse aqui é um modelo da prova PLIDA.
eles dão o modelo da prova PLIDA. Exame, modelo de exame. É só você botar lá, PLIDA. Tem aqui toda a prova. Toda a prova. Quando eu estudo com os meus alunos antes da prova, eu estudo a prova do site. Se eles dizem, eu vou fazer a Universidade per Stranieri de Siena, eu digo, onde é que você vai obter certificado? Pela Siena, pela Universidade de Perugia ou pela Universidade, ou pela Dante Alighieri? E aí, tem essas provas, elas estão todas disponíveis. A internet está aí praticamente para dizer que quando você chega na prova, você já sabe como é a prova, certo? Então, é bem fácil. Acho que só para fazer um comparativo talvez seja mais fácil. Pelo menos para mim é mais fácil. Na época da universidade, a gente tinha muito assim, teste de inglês. Qual que é o teste de inglês? É o Cambridge, é o IELTS, é o TOEFL. São tipos de teste, modelos de teste. De proficiência, né? De proficiência na língua e certificados de forma internacional. O TOEFL, o IELTS e o Cambridge são provas. Cada prova é diferente, tem seu método de avaliar essa proficiência. E cada prova também não pode ser feita em qualquer lugar. O IELTS, eu tinha que fazer em um lugar específico, o TOEFL em outro lugar específico. Tem as cidades e os institutos que estão aptos para aplicar aquela prova. Então, não é só pegar o seu certificado da escola que você fez ali que vai funcionar. Então, é mais essa questão que ela está falando, assim, que é um pouco mais complicado no sentido de que você tem que atender essa regulamentação para o seu teste de nível se encaixar, porque não é qualquer teste de nível que vai funcionar. Exato. E uma coisa muito importante, já a gente chega no último, digamos, documento ou requisito que vocês vão precisar para dar entrada no processo online. Gente, eu sempre digo também, eu peço encarecidamente a todos os meus clientes, se você sabe que você precisa fazer o teste B1 de cittadinança, não me dê os documentos para eu traduzir antes, porque o que acontece é que as pessoas solicitam, emitem o certificado criminal, a certidão criminal, e emitem a certidão de nascimento. E aí a prova, por exemplo, essa prova que vai acontecer agora em novembro, meados de novembro, agora mais ou menos dia 14, 15 e 16, as inscrições já estão abertas, porque nenhuma dessas 4 instituições, elas vão fazer as inscrições no dia. Então, eu tenho, por exemplo, uma aluna em Bolzano que ela disse, eu estou desesperada, porque aqui todo mundo só fala alemão, eu estou na escola para aprender alemão, e eu tenho que agora aprender italiano. Eu falei, mulher, tu deixa o alemão do lado, porque a prova agora é em novembro. A gente vai estudar, mas não pense que, né... Então, por exemplo, outras pessoas já, de repente, não encontram uma escola e preferem me fazer em Milão. Mas não adianta solicitar esses documentos aqui, que eu mostrei para vocês, a certidão criminal, a certidão de nascimento, porque eles têm uma validade, certo? Principalmente a certidão criminal, que uma das coisas que mudou, inclusive, no novo decreto... Acho que eles especificam 90 dias, mas assim... Eles não, a certidão criminal diz aqui... 90 dias. Mas a certidão criminal, mesmo dizendo 90 dias, na própria certidão criminal, ela diz sempre assim, essa certidão é válida por 90 dias, mas não é 90 dias. Na Itália eles aceitam 6 meses, certo? Tá. Agora, claro, o certificado, por exemplo, esse meu aluno que fez agora em julho, ele recebeu rápido, ele recebeu em setembro. Ele fez em julho e recebeu em setembro. Mas pense que essa prova era só oral. Então, eles levam uma média de 2 meses porque é tudo gravado, é tudo registrado, isso vai para uma central, digamos, por exemplo, existem vários franchises aqui, por exemplo, esse da Plida aqui de Milão, mas tem a Plida, né, a matriz, essa sede, e tem onde eles verificam todos esses exames, como a Universidade de Siena e a Universidade de Perugia. Então, não é que eles, foi tudo oral. E aí, eles vão, inclusive, é tudo arquivado, e eles vão te dar o resultado 2 meses depois. Então, se você já emitiu esses documentos há muito tempo, está quase para vencer, é melhor você fazer o quê? Você solicitar os documentos, até mesmo depois que você tiver o certificado. Sim. Porque aí você não corre o risco de entregar os documentos já vencidos, né? Essa é uma dica que eu dou também. É uma dica muito importante. Continuando aqui. Agora se falou muito mas isso é só um recorte, não tem nada a ver. Se falou muito de B1 cittadinança, inclusive para muitas pessoas que não sabiam, por conta daquele escândalo que teve, né? Que foi uma mancha para a Universidade de Perugia, por conta daquele jogador de futebol que disseram que ele
Soares, que ele não sabia falar nem os verbos que não fossem no infinitivo, era amare, mangiare, studiare, giocare, e mesmo assim ele passou, e disseram que ele tinha já todo o esquema da prova, tudo já, quer dizer, no geral, não é assim, as instituições elas são Sim, sérias, sim. a universidade está sendo investigada, que a Universidade de Perugia é uma universidade de referência para o estudo de estrangeiros, né? Da Sim. língua italiana. Então, para a universidade, só que ela já esteja sendo investigada é uma coisa. Então, pode ser, gente, que esse exame B1 Cittadinança, depois desse fato desse jogador, se torne mais difícil. Então, eu digo, no caso, ele, né, muito dinheiro, né? Mas se você não é, né, no caso, um jogador de futebol que de repente pode, né, conseguir ali alguém que te ajude, estude, porque depois desse escândalo, eu acredito, não tenho certeza, que todas essas instituições, elas vão se reunir e vão elaborar um exame mais difícil. Não tenho certeza. Então, Não, acho que não é nem a estude. questão de ser difícil ou não, mas é a questão de que vão se certificar melhor do teste que está sendo aplicado, assim. Talvez Tipo, vão a ser mais fiscais, né? regulamentação, isso, mais fiscais. Não sei se é a questão da dificuldade. O fato é uma prova, gente. Você tem que estudar para uma prova, entendeu? E é um modelo de prova. É que nem o IELTS, que nem o TOEFL. Você pega aquela prova e estuda aquela prova. Para passar onde? Naquela prova. Entendeu? Se é o que você precisa, não tem o que fazer, tem que estudar. Para demonstrar Exato. o nível de proficiência básico 1, tipo, intermediário 1, não é nada absurdo, eles não querem que você saia de lá falando tudo assim, Não, cabal. B1, né, É Rafael? só, é B1, o né? B1. É, Sim, é o B1, é o né? intermediário 1, não é nada absurdo. Eles não estão Exato. te Eles não exigindo vão pedir, C2. eles não vão C2 pedir é os o verbos no top. subjuntivo, né? Não vão pedir os verbos no subjuntivo. Então já é bom. Então aqui só para retomar aqui os documentos, retornando aqui, então, vocês, se tiverem 2 anos ou 3 anos se morarem, se residirem no exterior, se tiver filho, é a metade desse tempo, Metade vão do entrar no tempo. site do Ministério dele Interno, certo? É, já colocando interno.gov.it, vocês vão lá em Domanda de Cittadinança e vão ver. Então, os documentos necessários vão ser documento de reconhecimento, que seria um documento de identidade, pode ser o passaporte, enfim. Sim, o O passaporte. certificado, a certidão de nascimento e a certidão criminal, certo? O certificado B1, se você precisar. Vocês vão precisar apresentar isso daqui, ó, que seria la ricevuta del pagamento di contributo de 250 euros, que antigamente era 250. Vocês podem tanto pagar para a conta, né, do ministério que tem, ou então ir no correio, porque também muita gente me pergunta, Aureliane, onde é que eu pago, mulher, esses 250 euros? Meu filho vai lá no correio e pega, vai já estar escrito, ó, Ministério Isso do na Itália, Interno, né? Se você está no outro país, isso dá na para fazer Itália. transferência internacional, tá tudo bem. Exato. Não, tem tudo direitinho. Inclusive, você pode, porque tem o número da conta. Então, se eu estou na Itália, eu posso ir na porta. Mas mesmo na Itália, se eu não quiser ir no correio, que no correio agora, principalmente com esse momento de coronavírus, tem sempre fila, eu posso pagar, literalmente também com o número da conta, que tem aqui o número da conta. Aí aqui eles dizem, ó, conta 80, 90, 20, já se vocês quiserem fazer um depósito para o Ministério do Interno de 250 euros, já tem um número, então vocês iriam pagar, certo? Aí colocar aqui os dados. Depois você também precisa do extreme della marca da bolo telemática. O que seria isso? Isso eu estou falando sempre para quem mora na Itália, tá, Rafael? Sim. Seria isso daqui. Aqui na Itália, a minha vida de tradutora é ligada à marca da bolo. É tanto que o rapaz diz, meu Deus, quantas marcas da bolo? Eu digo, mas é porque não é nem para mim, é só para o governo, porque os clientes, coitados, pagam e ficam lá. Então, iriam pegar as informações que estão aqui e colocar também no procedimento online, certo? É tanto que, no caso, eles dizem, eu moro no exterior, eu preciso da marca da bolo? Não precisa. No caso, também essa minha amiga, cliente que fez em Fortaleza, não precisa, porque a marca da bolo é um selo fiscal para o território italiano. Então, se eu não estou na Itália, eu não vou precisar. Certo? Eu não vou precisar da marca da bolo. Pronto, aí eu peguei toda essa documentação, paguei esses 250 euros, a marca da bolo se eu estiver na Itália. Para quando eu entrar também agora, o governo ele está pedindo no site que você tenha uma identidade digital, que eles chamam de SPID, Sim, certo? você faz o preenchimento lá e O que preenche seria? Exato. Então, o SPID, por exemplo, você também pode pedir na posta,
certo? Se você fizer um e-mail, que eles chamam aqui de PEC da Comandata, que eles colocam até a opção Aruba, que é o mesmo que eu tenho, você também consegue, então você vai precisar desse SPID, dessa identidade digital, que aqui na Itália muita gente tem, porque serve para entrar no site do INPS, que seria o INSS, no site do Ministério da Interno. É tão engraçado que eu fiz um teste agora para essa live, eu entrei no meu pedido de cidadania, só que quando eu fiz, não tinha o SPID, aí eu já tenho o SPID, que no caso o meu contador fez para mim, eu entrei com o meu SPID, ele não aceitou, porque eu tinha feito ainda com a modalidade antiga, eu tinha entrado uma senha, aí digamos, eu coloquei, esqueci a senha e eu consegui entrar de novo para ver o meu status, né? Então, o que foi que aconteceu? Na minha época, gente, era 2 anos, eu esperei 3. O que mudou também agora é que não é mais 24 meses, são 48 meses. E aí uma pessoa me falou assim... 48, eles estenderam 48. O prazo, a brecha, assim. Eles estenderam o prazo. Mas aí uma pessoa me disse assim, Aureliane, mas eu fiz o meu processo de cidadania. Se eu tenho filho, eu vou esperar 48 meses? Não, né? Porque eu tenho um filho. Não, vai esperar. O que mudou nesse sentido, e aí a gente chega num assunto muito importante, é que o tempo de espera mudou, mas porque o governo italiano, eu acho que o governo pensou assim, eu acho, gente, o que eu acho não é o que é, certo? Mas eu acho que o governo pensou assim. Eu conheço aqui na Itália, principalmente vivendo em Milão, muitos egípcios. Tem muitos que eles chamam aqui de egiziani. Mas muitos brasileiros também, muitos estrangeiros no geral. Alguns italianos vendiam casamento. E eram casamentos forjados. Não é como na França, que a minha amiga disse que no dia que foram dar a cidadania para ela, entraram até no banheiro, abriram a porta do guarda-roupa da casa dela. E revistaram tudo. Na Itália, antes deles me darem a cidadania, eles não vieram nem na minha casa, certo? Eu recebi, isso é uma parte, então, vocês vão dar a entrada, vocês entraram no site do Ministério, colocaram todas essas informações online em PDF, guardem tudo, eu tinha tudo guardadinho, certo? Eu guardei a marca da bolo, guardei tudo. Eu trouxe para vocês até o juramento do dia que eu fiz o juramento. E eu guardei tudo. Então, depois, eu recebi uma carta do Comune, certo? Porque essas informações, né, do Ministério, ele encaminha para a minha província, que seria, no caso, a minha Varese, e a minha província encaminha para o meu Comune, que é de Anissano, né, que é um comune pequeno. Então, o comune me mandou a carta dizendo que eu tinha que me apresentar. Só que, claro, eles me ligaram também. Eu não sei se acontece de todo o comune ligar para você. Pode ser que eles mandem só a carta. Também não sei. No meu caso, eles me ligaram para a gente combinar o dia que eu ia me apresentar na frente do síndaco, que seria, digamos, o prefeito da cidade, fazer o juramento, certo? Então, o que acontece? Me perguntaram, Aurilene, 2 perguntas muito importantes. Eu fiz o processo de cidadania, mas eu me separei. Eu fui chamada para fazer o juramento. E o que aconteceu? Eles não querem me dar a cidadania. O seu vínculo E eu falei, por que tu assinou? Ela, porque eu assinei o divórcio, porque meu marido disse que não ia acontecer nada se eu assinasse o divórcio. E aí, esse divórcio já estava averbado na certidão de casamento, de nascimento. Porque é como no Brasil, tudo que você faz fica no seu histórico, né? Então, depois, hoje ela estava me contando, também um depoimento, que ela vai reverter a situação, porque eles vão reverter, eles voltaram e vão, digamos... Mas gente, assim, a cidadania é por casamento, que vincula as pessoas ao casamento, e é o casamento que vai te permitir isso. Aí o governo italiano precisa dessa verificação. Exato, mas é uma informação muito importante, tem inclusive no site do Ministério. Ele diz, você não pode se separar antes de obter a cidadania. Aurilene, eu ganhei a cidadania por casamento, eu me separei do meu marido. Eu perco a cidadania? Não, uma vez que eles te dão a cidadania, eles não tiram. Depois que o governo te concedeu, ele não tira. Exato. Agora aqui é muito importante, pediu a cidadania, não assina o papel do divórcio. Porque... parece banal, mas muita gente pede e depois diz, não, mas eu vou me separar e tudo. Eu digo, pois não assine, minha filha, espere receber. Então, o governo italiano fez assim, existem muitos casamentos forjados,
Existe muita gente comprando casamento. Então, 2 anos você ainda aguenta uma farsa, talvez 4 anos menos. Então, é um governo que, de repente, pensou, até mesmo por uma questão mesmo de Estado, nós vamos dificultar um pouco mais o processo, e realmente dificultou. Então, agora são 4 anos. Mas, digamos, você está casado, você está bem com o seu marido, tem gente que nunca pediu a cidadania. Por quê? Você não é obrigado a pedir. Porque você não é obrigado. Por quê? Porque com o permesso de sojourno a tempo, né, indeterminado, você pode ficar na Itália tranquilamente, pode fazer tudo. Você não vai ser naturalizado, você não vai ser cidadão italiano, mas você vai ser um cidadão bem visto e bem aceito na Europa. Então, tem gente que nunca quis a cidadania, tem gente que nunca quis o passaporte vermelho e viveu tranquilo e vive tranquilo até hoje. Sim. Mas se você quer, é um direito seu, então você pode solicitar sim, certo? Pronto, essa era uma dúvida que me fizeram, se depois que separa, perde a cidadania, não perde. Não, a cidadania, mas você perde. Exato, você perde se você, antes de ser chamado para o juramento, você se separar. Separar. Porque você está pedindo uma cidadania por casamento, aí no final você não é mais casado, o governo, epa. Rafael, quando vocês, uma pergunta, obtêm a cidadania italiana, reconhece a cidadania italiana, vocês fazem algum juramento ou não? Como é? Não, é diferente. Vocês têm um juramento no final. O que você está falando, eu não sei nem se as pessoas sabem, mas o procedimento burocrático para a cidadania por casamento, a documentação é outra, como a Aureliana estava falando, os tempos são outros, é de 2 a 4 anos que o governo tem para lhe responder se vai te conceder. É de 2 a 4, que nem ela falou. Até agora estão levando mais, estão chegando na beirada dos 4 anos. Antes da mudança da lei, final de 2018, começo de 2019, eram até 2 anos, eles te respondiam com análise. Está concedida ou não está concedida. E aí, o que é o conceder? É te chamar para o juramento para você dizer que aceita Exato. As condições, etc. Mas, na verdade, é assim... como se diz aqui na Itália, se ela aprende no concômodo, no sentido que antes era até 2 anos. Hoje é até 4 anos. Pode ser que eles te chamem antes. Sim. Pode ser que eles... No meu caso, era até 2 anos. Eles me chamaram... Pensa que no meu caso era 2 anos. Eles me chamaram depois de 3 anos. Depois de 3 anos. 4 anos, eles podem te chamar depois de 4 também. Certo? A diferença é que antes, com 2 anos, eles eram obrigados a te dar a cidadania. Agora, eles não são mais obrigados. O teu processo de cidadania pode ser, sim, indeferido. Sim. Certo? Pode ser indeferido. E outra coisa, você pode perder a cidadania italiana, sempre nesse decreto Salvini, não é o caso de brasileiro, mas no caso de algum ato de terrorismo, alguma coisa, você perde lindamente a cidadania que você obteve, né? Brasileiro, graças a Deus, brasileiro não tem esse problema. Gente, deixa eu mostrar para vocês o juramento. A nossa live passou rápido, mas eu tenho ainda a folha do juramento, ela está bem velhinha, eu vou ler para vocês o que é que a gente tem que jurar quando a gente se naturaliza cidadão da Itália, tá? Diz assim: giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. E aí depois eles te dão, para você não esquecer, aliás, de cabeça para baixo, eles te dão a Constituição da República Italiana, para colocar na sua cabeça que você se naturalizou italiano e que você tem os direitos, mas tem os deveres de um cidadão italiano. Sim, mesma coisa do reconhecimento pelo Iuris Sanguinis. Você tem direitos e deveres e você tem que saber qual que é a Constituição do seu país. Exato. Então, aqui, entre uma das coisas que você pode perder a cidadania, sempre também lendo no site do Ministério, além do terrorismo, você sonegar impostos, porque a Itália também está com uma grande luta contra essa questão da sonegação de impostos, e aí eles dizem, você tem que ser um cidadão correto. Quis a naturalização, se naturalizou. Essa é uma das grandes diferenças entre se naturalizar e ser cidadão, é que o Rafael, ele é cidadão italiano, ele não vai perder a cidadania dele de jeito nenhum. Não, mas se você se naturaliza... Dá pra perder. Tem alguns casos. Dá pra perder depois que... Sim. Ah, ok, ótimo. Então, pronto. Mas é um pouco diferente. Talvez os motivos, as razões sejam um pouco diferentes. É mais difícil? Acho que sim, não sei. Pelo que você tá falando, parece que é mais difícil. Rafa, vamos ver se tem alguma pergunta aqui agora. Sim, tinha umas perguntas aí. Tem uma pergunta que eu queria te fazer. Eu acho que eu já sei a resposta pelo que eu li aqui. Mas eles solicitam, porque a pessoa perguntou, precisa do documento de nascimento, de casamento? Sim, você vai precisar apresentar o seu documento de nascimento e o seu documento de casamento com o italiano da história. Mas aí a minha pergunta... Mas o de casamento é esse daqui, ó. Sim, mas aí essa é a minha pergunta.
A questão é, por exemplo, a pessoa pode se perguntar, casei no Brasil com a pessoa, entendeu? Casei até com o italiano, casei no Brasil. O que acontece? Quando você casa no Brasil, o registro fica no Brasil. Só que eu, por ser italiano, reconhecido ou não, se você encontrou um italiano desde o nascimento, ele morou na Itália, veio para o Brasil e casou com você no Brasil. O ponto é, ele, por obrigação, o italiano, ele tem que comunicar o governo italiano que ele casou. Não dá para casar num país e esconder do governo italiano. Esse é o ponto que eu acho que eu já até respondi a minha pergunta, que a pergunta é, eu não posso apresentar minha certidão de casamento do Brasil. Entendeu? Não adianta eu pegar minha certidão de casamento do Brasil, traduzir ela e apresentar. Minha pergunta é, o que eu preciso fazer? E eu acredito, aí você me confirma, se eu preciso o quê? Dizer para o governo que eu casei no Brasil, e aí eles vão transcrever esse documento e trazer uma validade desse documento para o território italiano. Então, aí é o Estado. É uma ótima pergunta. Isso a galera pode perguntar, eu casei no Brasil, e aí? Essa é a pergunta também. Por exemplo, o que acontece? Sempre essa mesma pessoa que eu falei com ela casou em Gênova, eles moram no Brasil. Então, o casamento deles está registrado no Comune de Gênova. Ela pediu, digamos, a certidão de casamento dela para dar entrada no processo. Ok, mas eu casei e reconheci a minha cidadania italiana e moro no Brasil. Eu tenho que sempre pedir, ou através do consulado, ou através do próprio comune, transcrição desse casamento, porque o processo é para a cidadania italiana. Eles não vão querer a sua certidão de casamento brasileira. Esse é o ponto. Eles vão querer as suas... Já que você está casado com um italiano, a sua certidão tem que ser em italiano. A certidão de casamento, gente. A certidão de nascimento, ela vai ser, obviamente, traduzida. A certidão criminal vai ser, obviamente, traduzida. Mas a certidão de casamento, ela não vai ser traduzida. Ela vai estar lindamente em italiano. Sim, certo? Original. Isso é o ponto, digamos, a questão aqui fundamental para vocês solicitarem, certo? Que é o que legitima a sua cidadania para o casamento, estar casada com o italiano. Como que você está casada com o italiano? Quando você tem o documento italiano de que o italiano está casado. Não adianta o italiano sair da Itália, casar no Brasil e beleza. Ele tem que dizer para o governo, dá para fazer isso. Só que o que acontece? Isso é uma alegria, exatamente. Não pode. Ele precisa falando dizer sempre de casamento, italiano. Já é importante, exato. É importante também para os brasileiros também comunicarem que eles casaram com um italiano no consulado. Por exemplo, eu fiz a minha certidão de casamento brasileira, eu tenho uma certidão de casamento brasileira, mas eu preciso registrar esse casamento ainda no Brasil, né? Quando eu for para o Brasil, eu vou registrar. São passos fundamentais. Não pode fazer isso? Não, o consulado faz para você a sua certidão de casamento brasileira. Eu poderia até lhe pegar a minha, mas não dá tempo. No Brasil, eu faço a transcrição própria e vera com esse documento que eu peguei do consulado. A mesma coisa acontece com a certidão de nascimento do meu filho. Ele nasceu na Itália, ele é italiano. Eu pego a certidão dele de nascimento italiana, levo para o consulado brasileiro aqui de Milão ou para a sua jurisdição, se Roma ou Milão. E você vai fazer o quê? Vai ter, digamos, a certidão de nascimento do seu filho, a certidão de nascimento e a certidão de casamento consular, mas você precisa ter essa certidão de fato. Então, mas você consular já tem uma validade. Tem uma validade, claro, mas você precisa fazer aquela efetiva no cartório de primeiro ofício da sua cidade, certo? É fundamental, você tem que fazer, certo? Rafa, vamos ver se tem alguma dúvida, porque o meu aqui travou. Uma pergunta que me fizeram também, sempre, esse mesmo rapaz, ele disse, Aurilene, eu sou casado na Itália, eu preciso de 2 anos, né, isso ligado à residência, gente, também, até como a Júlia falou no vídeo. No Brasil, eu preciso ter a residência? Não, no Brasil você não é ligado à residência, no Brasil o seu casamento é ligado aos anos de casamento, se você é casado com um italiano. Então, por exemplo, teve 3 anos, já pode. Teve 6 anos, 10 anos, porque a residência não entra nesse caso, porque você não está no comune italiano, certo? A residência é para se o casal reside fora da Itália, é mais de 3 anos de casamento. Se o casal reside na Itália, é 2 anos de casamento. Mas aí esse prazo diminui pela metade se o casal tem um filho. E se o casal está muito mais do que esses anos casados, aí já era, já deu o prazo.
Já pode exato. E só solicitar, para tá reforçar, demorando a solicitar. os 4 anos não diminui se você tiver filho de espera. Os 4 anos de espera foi exatamente aquele pensamento para Sim. dificultar o É igual processo para para todo saber se mundo. é Você igual para só todo pode mundo. Rafa, solicitar mais rápido, mas é a mesma coisa. exato. Tu vai deixar a live salva, que depois eu Deixo vou salvo colocar sim. também no meu perfil, porque Tem umas é uma perguntas, pergunta. tem umas que dá para responder rapidinho, e eu consigo responder. O que acontece? Se você não passar no teste, tem que fazer de novo. Me perguntaram aí, tem que fazer de novo. Você Exato. precisa, é uma obrigação, tá? Mas aí também fez a mesma pergunta, que daí eu posso responder. Se casar com um italiano, mesmo sem fazer cidadania, pode morar? Pode. Você não precisa, a Aureliane já falou disso. O cônjuge do italiano não tem obrigação nenhuma de solicitar a cidadania italiana por casamento. Exato. Não tem obrigação. E você estar casado ou casada com um italiano ou uma italiana te legitima residir onde o italiano estiver residindo. Se ele residir dentro do espaço Schengen, do espaço europeu, ele tem legitimidade para estar legalmente em qualquer país. Automaticamente, o cônjuge também tem legitimidade para residir naquele país com o mozão. Não precisa de cidadania italiana. É igual na escola, levantando dele. Rafa, tem gente que é tão nacionalista que diz assim: eu nunca vou me tornar cidadã italiana, eu não quero. Tudo bem, você não quer, não tem precisa. problema. Porque também tem gente que acha: eu me tornei cidadã italiana, ou por naturalização, ou por descendência, eu vou perder a cidadania brasileira. Gente, também tem no site. Não perde. Do portal brasileiro. Não, você não perde. Claro, se você cometer, como já tem o caso aqui, alguns né, casos muito graves contra a nação, você pode sim perder, mas ninguém vai ser terrorista, ninguém vai sair matando, entendeu? Tem alguns casos muito raros que o governo italiano pode exigir que você abdique da sua cidadania, mas são casos extremamente raros, que é tipo assim, você tem um cargo de confiança no exército brasileiro, não sei o que lá. Aí eles podem, por essa razão, exigir que você abdique. Mas são casos super, super específicos, a grosso modo, eles nunca vão te pedir para você abdicar da cidadania brasileira, e o governo brasileiro e o governo italiano deixa a gente ter mais do que uma cidadania. Tá tudo bem. Exato. Então, pronto. Gente, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, que vocês podem traduzir a certidão de vocês na Itália, comigo ou com outro tradutor que vocês quiserem. Não é que precisa esse documento vir traduzido do Brasil, não. Para ele ser traduzido aqui comigo ou com outro tradutor da escolha e da confiança de vocês, ele precisa apenas estar apostilado, certo? Ele estando apostilado, essa certidão de nascimento, ela pode sim ser traduzida na Itália sem nenhum receio, não tenham receio, certo? Inclusive, eu faço muita certidão de nascimento e de certidão criminal porque os brasileiros já estão aqui, então eles até preferem acontecer alguma coisa, já fala com a tradutora, certo? Teve algum problema? Outro dia, por exemplo, uma certidão criminal veio com dados completamente diferentes porque era um erro do cartório. Aí eu já falei pro rapaz, de repente, se esse documento vem lá do Brasil, como é que ele ia, né, se atentar para esse fato? Então, fiquem tranquilos, vocês podem fazer com um tradutor aqui, certo? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, como o nosso horário está terminando, vocês podem me escrever no meu... Dá o tempo de responder mais uma. Eu entrei 5 e 3, então você tem mais uma pergunta. Tu sempre entra, depois eu me esqueço. Tá Diga tudo lá. bem, ó. Perguntaram aqui sobre a questão da cidadania por residência. Deixa eu só achar a pergunta. A cidadania por residência é diferente, tá? É um procedimento burocrático diferente também, e o governo ele vai te conceder a cidadania italiana, tá? Do mesmo jeito, ele te concede essa cidadania, e aí depende das condições de residência. Pode ser 5 anos, mas o normal é 10 anos de residência legal. 5 anos são casos específicos. A questão maior para a cidadania por residência, aliás, eu vou falar primeiro a questão melhor. O ponto fundamental é que vocês vão precisar traduzir também só 2 coisinhas, a certidão de nascimento e a certidão criminal, e também podem traduzir na Itália. O que pega mais na certidão, na naturalização por residência, claro, são os 10 anos, mas também você precisa comprovar uma renda. E residência legal, não é? De residência legal. Então, por exemplo, e seguida, né? Tipo, eu morei 3 anos na Itália, passei 5 anos no Brasil, aí eu voltei, aí eu passei não sei quanto. Não, você tem que estar 10 anos corridos aqui, certo? Então, além disso, você também tem que comprovar a renda. Mas os documentos, eles são o mesmo. A questão do teste da cidadania também é o mesmo. Claro que a maioria das pessoas já tem esse permesso de soggiorno. E aí, algumas não precisam fazer o teste, mas pode acontecer que alguém não tenha e precise, certo? De fazer ainda.
Então, eles colocam lá tanto o B1 para cidadania por residência. Que contou o cronômetro, ragazzi. Vai acabar. Jesus. Não, dúvida, eu não quero responder. Eu quero agradecer a presença. Vem direct. A gente responde no direct. Eu quero agradecer a presença de vocês, sempre tão presentes, sempre tão amorosos. Obrigada, sempre. E qualquer dúvida, exatamente, respondo no direct. Vem no direct. Beleza.